Olá amigos que acompanham os canais da revista Automotivo. Hoje a gente preparou um vídeo para vocês. Você que tem loja, você que tem comércio, pode ser loja de estética, loja de som, de acessórios. Nós vamos falar aqui de 6 erros fatais aí para que você não deve cometer na sua loja, tá? Como eu disse, serve para estética automotiva, serve para loja de som ou qualquer negócio. Muito importante você acompanhar esse vídeo, tá? Ter isso em mente, que isso vai te ajudar demais no seu negócio. Na verdade, se você, claro, não cometer esses erros. E essas duas últimas dicas aqui da lista de 6, são as dicas principais. Fica com a gente aqui no vídeo que você não vai se arrepender. Antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa seu like ou seu dislike, comenta por favor para a gente entender o que você quer. Eu estou aqui com o Robson Ritieri. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Fábio, como é que tá? Tudo bem. O Ótimo. Robson, ele é proprietário da Motorsport X, uma loja de estética aqui no Tatuapé, na Alha Franco, zona leste de São Paulo. Ele tem a loja há apenas 6 meses, tá? E a loja tá cheia. Vocês vão ver aí no vídeo, eu vou passar para vocês verem. Em apenas 6 meses, ele conseguiu encher a loja. Ele não tinha loja antes não, ele atendia a e-home, tá? Claro, ele já tinha uma certa clientela, mas tem muita experiência e a gente vai comentar cada ponto desses para vocês entenderem e não cometer esses erros fatais, né, Robson? Exatamente, Fábio, exatamente. Então vamos lá? Primeiro erro, tá? Pecar no acabamento. Exatamente, Fábio. Principalmente nas estéticas automotivas, isso é um erro que é fatal para você se dar bem no mercado. Às vezes você entrega faltando acabamento, o carro do teu cliente, com certeza ele não vai retornar para estar fazendo mais trabalhos. Ou seja, ele chegou em casa, ele viu alguma mancha, ou então a hora que ele vai lavar o carro, ele percebe que não foi feito alguma coisa, ou esqueceu de fazer alguma coisa, ou seja, ele vai ter que voltar na loja, perder tempo. Então, pecar no acabamento é fatal. É fatal. Principalmente no polimento, que é uma coisa que é muito rotineira aqui. Nós aqui da Motorsport, a gente frequentemente está corrigindo pintura, né? De clientes que às vezes levam em outros lugares para pintar e ele está reclamando que o polimento ficou com marca de boina, né? Ele lavou o carro e depois apareceu o risco que não tinha. Então essas coisas que acabam denegrindo a imagem, matando. Isso se ele for falar depois, né? Que ele viu e ligar para você. Porque muitas vezes ele nem vai ligar e vai levar o carro em outra loja, já perdeu o cliente. Exatamente. Tá? Segundo grande ponto, não entregar o que prometeu. Isso é cruel, né, Robson? É muito cruel. O cliente ele entra com uma expectativa. Ele vem com um problema para você resolver. E a partir do momento que você se dispôs a resolver o problema dele, você tem que fazer o possível e o impossível, se for possível, para resolver o problema dele. Na verdade, você tem que entregar até mais do que você prometeu. Exatamente. Aí tem uma dica em cima de outra dica, né? Aqui a gente tem esse perfil de estar fazendo um pouco sempre além daquilo que foi contratado. Né? Claro, isso dentro da organização, do planejamento e tudo mais. Claro, perfeito. Vamos para a próxima dica? Falha na apresentação. Gente, tem coisa pior do que você chegar numa loja e o vendedor ou a pessoa que está te apresentando serviços não apresentar esse serviço direito. Exatamente. Fora a imagem da loja, onde você vai deixar seu carro, né, Robson? A imagem, que nem diz o velho ditado, né? A primeira aparência, a primeira impressão é que fica, né? Sim. Então, quando a pessoa entra na loja, vê uma loja desorganizada, suja, ele já vai ter um certo receio de entregar a chave do carro para você cuidar. Sim, com certeza. Né? Então começa pela organização, pela limpeza, né? E o terrível, tem muitos profissionais que não conseguem vender o que eles fazem. Né? Eles não conseguem apresentar o seu serviço ou o seu produto. Né? O cliente muitas das vezes ele não tem informação. Sim. E ele vem com essa carência de querer receber informação também. E você tem que passar tanto as diferenças, né, que você tem, que vai sanar a dor dele, e às vezes até tem coisas que ele não conhece que você pode estar vendendo para ele que vai melhorar ainda mais a vida dele, né? Isso vai ter ligação com as próximas dicas aqui que a gente vai já emendar na sequência, né? Verdade, verdade, Fábio.
Uma delas é a falta de comunicação, tá? O quarto grande ponto, né? Quem tem loja, principalmente estética, loja de som e acessórios, tem que saber apresentar o seu serviço, tem que ter comunicação. Como que vocês fazem hoje a comunicação da loja, Robson? Primeiramente, acho que assim isso inicia quando você recebe o carro do cliente, né? Aqui a gente tem uma certa diretriz que a gente costuma fazer um checklist do veículo, né? Já aconteceu de casos a gente receber carros, inclusive, que tinha coisas quebradas, né? Equipamento quebrado, partes do carro quebrada que o dono não sabia. Ou seja, você comunicou, apresentou para o cliente, mas o grande ponto é você saber divulgar o seu trabalho. O Robson, ele é sócio aqui da Motorsport, ele tem mais um sócio, tá? E esse sócio é o que faz a comunicação para ele. Ele faz a parte de estética, ele que é o especialista, autoridade na parte de vitrificação, tá? Mas não necessariamente a pessoa que faz esse trabalho cuida da comunicação. No caso aqui da Motorsport, ele tem o Marcelo, Sim. que publica os trabalhos e inclusive o processo do serviço que está sendo feito nas mídias sociais, no site da Motorsport, em vários canais. Sim, correto? o cliente quer ter a sensação, né, do que o carro dele está realmente recebendo aquele trabalho que você propôs a fazer, né, e com certeza essa questão de logística é muito importante, ter uma pessoa assessoriando, e às vezes você precisa de alguns apetrechos a mais para a execução do trabalho, tem que ter um membro, tem que ter um braço ali te ajudando, né? Não adianta fazer um trabalho, ser o melhor e não comunicar, não mostrar o seu serviço. Exatamente. Certo? Exatamente. Para ter autoridade, tem que ter comunicação. Quinto ponto, não entender a necessidade do cliente. Muita gente não tem a sensibilidade de saber qual é a finalidade que a pessoa comprou o carro. Então, é fundamental vender o ideal para o cliente, né, Robson? Sim, eu quando comecei, inclusive, eu perdi muitos orçamentos porque eu não sabia ouvir, né? O cliente, ele chega, ele quer te passar o que ele precisa e você não dá tempo dele falar, né? Então é importante você ouvir bem o que o seu cliente está falando, entender como um todo a necessidade dele. Às vezes ele está vindo com um problema, né, de um outro lugar, né, e ele está te dando a oportunidade de você mudar o jogo, de você virar o jogo. E também se ele vai ficar muito tempo com o carro, né? Se é um carro de coleção. Exatamente. E assim, eu acho que todo profissional deve pensar dessa forma. Em todas as áreas sempre tem um profissional que infelizmente ele vai banalizar a área. Então eu preciso ser fundador da minha área. Eu penso dessa forma. Eu preciso representar o detailing no Brasil. Não importa se tem outras pessoas que não fazem um bom trabalho, eu preciso fazer um bom trabalho para que as pessoas não tenham uma visão ruim do detalhamento automotivo. Claro. E você vai vender para o cliente o que realmente ele precisa. E muitas vezes ele não sabe o que ele precisa. Às vezes tem soluções, né, mais práticas, mais econômicas, mais acessíveis, que está ao alcance do cliente resolver um grande problema e você acaba, né, ganhando ponto nisso daí. Olha aí, uma grande dica, entender a necessidade do cliente. Entendendo a necessidade do cliente, você vai vender. Não é nem vender a mais e nem vender a menos, mas é vender o que realmente o cliente está precisando. Querendo ou não, a gente não vende o nosso serviço, né? Claro. A gente vende um sonho. Exato. No meu caso, os clientes vêm aqui com um sonho a ser realizado. Um profissional capacitado em entregar aquele resultado que ele sempre desejou. Às vezes ele quer concluir aquele carro que o pai dele tinha. Então tem um sentimento envolvido. Então você entra na história com o cliente. Se você tem essa sensibilidade, né, de você entender a necessidade dele, às vezes a importância que ele dá para aquele projeto em si, você vai se destacar muito no mercado. Olha aí, essa é uma das grandes dicas, tá? Mais uma. E vamos para a última dica, uma das mais importantes, como a gente prometeu, tá? Número 6, a falta de posicionamento. Gente, quem nunca levou o carro para fazer um serviço numa loja e aí o dono da loja ou a pessoa responsável não te informa a situação que o carro está? Comigo mesmo já aconteceu muitas vezes, eu vim de outra cidade buscar o carro, no meio do caminho eu recebo uma ligação avisando que o carro não vai ficar pronto, ou então eu chegar na loja
e ter a surpresa de que o carro não ficou pronto. Isso é fatal demais. Né? Isso é uma das coisas muito fatais, né? Assim, nem tudo sai como um script, né? Todas as vezes tem um contratempo, tem alguma coisa que acontece durante o processo que a gente está trabalhando. Que não é linear, pode acontecer. A gente tem a obrigação de comunicar ao cliente. Sim. Eu acho que isso é banal. Você tem que comunicar se aconteceu alguma coisa, Sim. Né? Se quebrou alguma peça. Claro. Né? O tempo é precioso. Exatamente. Né? Imagina você, não precisa ser de outra cidade não. Vir aí, você está trabalhando, perder uma horinha no trânsito, chegar num lugar, desculpa, não ficou pronto. Isso é um erro aí clássico, parece simples, parece que não acontece, mas é mais comum do que a gente imagina e não pode acontecer, né, Robson? Exatamente. Inclusive, uma dica que eu posso dar extra, por exemplo, a gente costuma fazer muita limpeza de chassi. Né? Então, o que a gente faz? A gente, quando ergue o carro, a gente faz uma avaliação, não custa nada. Às vezes tem uma borracha rachada, tem um cárter que está vazando óleo, tem uma coisa simples, né? Um pneu que está furado, um pneu que está com parafuso lá no pneu. É uma comunicação a mais. Você vai posicionando o cliente. Você pode prestar, né? Às vezes o carro já está parado ali, ele já consegue resolver na mesma hora e dá mais comodidade, dá mais segurança ao cliente, né? Tá aí, gente. 6 dicas, tá? Na verdade, são 6 dicas para não cometer, tá? Isso vai ajudar muito aí na credibilidade da sua loja. E fica aí com a gente que no segundo vídeo, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Agora a gente vai falar dos pontos fundamentais para o sucesso da sua loja, ok? Obrigado por nos acompanhar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like ou o seu dislike. E sucesso aí na sua loja. Valeu!